Olá a todos, aqui é o Rafa, o Mário e o Alê, esse trio aqui que tá a fim de falar um pouquinho sobre família. Aqui você está escutando o podcast Família, Tudo Pode. Que aqui nós estamos na base do texto que tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas antes de qualquer coisa, não se esqueça aí, assina o canal, assina esse podcast, ativa o sininho, sinal de fumaça, Curte, faz o que for dá um para joinha. você assistir, dá um joinha aí pra gente, para esse conteúdo e mais para as outras famílias serem abençoadas. Antes de qualquer coisa, a gente começar sobre o assunto de hoje, a gente queria que você assistisse ou escutasse, você que está escutando, sobre esse vídeo aí agora, ou escuta esse áudio que vai ajudar a gente a iniciar os nossos trabalhos hoje. Você foi uma boa mãe. Você é uma boa mãe. Às vezes eu acho que talvez eu tenha sido um pouco omisso. Mas ele estava ali no quarto dele. A gente pensou que ele estivesse seguro. Sim. A gente não pensou que ele estivesse seguro? Que mal ele podia fazer ali no quarto dele? Eu achei que a gente estava fazendo o que era certo. Então, você está assistindo um pouquinho aqui com a gente e hoje, como nós falamos um spoiler aí no episódio 1, a gente vai falar um pouquinho sobre o episódio Adolescência. O episódio não, sobre a série Adolescência. Se você não assistiu, pare esse vídeo aqui agora, esse podcast, vai lá assistir. Depois você volta, que você vai entender a importância dele sobre essa conversa aqui de hoje. Afinal, Ale, Mário, vocês assistiram por um pouquinho? Como é que foi essa percepção da série Adolescência? Não, Como é que foi? eu vou falar o seguinte: não pare esse episódio agora. Pode ser. Anota aí, depois você assiste. Verdade. Já a pessoa vai entender nada. Mas amém. Não, assim, essa série, ela foi bem impactante, né? Nós falamos no episódio passado sobre a família, né? Sobre algumas considerações, sobre papéis, né? Sobre conflitos, sobre a questão de erros, né? E essa série, ela mostra uma faceta, né? Da família em que as coisas às vezes acontecem debaixo do nosso nariz sem nós percebermos, né? Sim, Eu acredito que aqueles que assistiram, né, e refletiram a respeito, aprendeu alguma coisa, legal. gerou algum tipo de mudança, Sobre essa né, ideia, né? sobre o comportamento que eu devo ter com a minha família, né? Sendo eu pai, sendo eu mãe. Eu entendo aí que essa série aí, ela mexeu muito com pais, porque ela mostra uma coisa muito clara. Ninguém está imune a nada. Nós não estamos imunes a adversidades, seja elas quais forem. Entendeu? Então eu vejo assim, se a gente pega aí, né, essa série, e é impactante a maneira, quem assistiu, né? E quem não assistiu vai assistir, mas eu vou falar aqui algumas coisas, né? Mas a maneira como as primeiras cenas dela, como a polícia adentra a casa daquela família ao raiar do dia, né? O susto que aquela família toma, não entendendo nada, né? Gente, aquilo é uma coisa de uma tensão tão extrema que quando que uma família daquela poderia imaginar que ia deitar num dia e acordar outro dia na delegacia? Uma coisa totalmente inesperada, né? Então eu vejo assim a importância que nós, como pais, temos em dia a dia conhecer os hábitos, conhecer as práticas dos nossos filhos que moram dentro das nossas casas. Isso daí é uma coisa assim e o que ficou muito claro, né? A gente vai conversar mais disso, é que aqueles pais não conheciam muitos filhos. Então, ele veio com a ideia, eu acho que a gente fica com a percepção que a gente acha que conhece, É? né? Só porque a gente está criando a criança, vamos dizer assim, ela não está doente, a criança ela estuda, ela faz as tarefas, parece uma criança obediente, você fala, tá tudo certo. Mas o fator emocional que talvez ela não abriu, ou não, né, os pais não tinham o conhecimento, não sabiam, eu acho que é aí que a gente talvez precise aprofundar com os filhos. A dar início em nós, né? Dar início em nós isso. E eu acho que foi esse o erro.
Será deles ali? Mário, você que talvez tenha mais essa área. É duro a gente Não tô falando, pontuar, né? O erro foi vamos falar os esse, né? Nós culpados, não né? somos, Vamos como culpar eu os pais. falei lá no primeiro episódio, nós não somos, né, os doutores da verdade, não. A gente está aqui para partilhar e para crescer junto, né, com todo mundo que está ouvindo a gente aí. Mas eu vejo assim, né? Qual que é o grande erro? Vamos trazer essa família para um contexto maior. Qual que é o grande erro das famílias hoje, né? Nós, a grande maioria aqui de nós que tem filhos adolescentes ou jovens, nós fomos criados num contexto de mundo totalmente diferente desse daí que a gente vive, né? A gente foi criado num mundo, na nossa adolescência, não existia internet, não existia redes sociais, não existia notebook, né? Então, os nossos filhos já foram criados Na era digital. na era digital. Então, nós não sabemos ainda, a verdade é essa, nós não sabemos a maneira correta de lidar com isso. E nós temos que ser muito humilde em falar isso. Nós precisamos aprender. Porque a vida digital, ela não vai sair da sociedade que nós estamos vivendo. Sim. Ela só vai aumentar. Cada dia vai surgir algo novo. Então nós temos que ter muita humildade em reconhecer as nossas limitações e procurar sempre aprender para poder fornecer e suprir os nossos filhos naquilo que essas redes sociais estão defasando eles. E a gente muitas vezes adota um comportamento como pais de sermos, ora, ou controladores demais ou permissivos demais. E aí que é o grande problema. Como que nós vamos controlar um adolescente, como era o adolescente da série, um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos hoje, o que ele vai ver? Eu vejo que pais colocam, como é que chama aí, um roteador, vai controlando o que o filho está vendo. Sim. Gente, essa galera, eles conseguem driblar até isso. É. Eu já recebi pais no meu consultório que falaram que fizeram isso com o filho. Colocou Bom, filtros, né? o filtro, mas o filho dribla isso, dribla aquilo, então, e vai ficando uma coisa, né? O que nós temos que restabelecer aí? A relação. A relação com os filhos, não adianta. Isso tem a ver com a comunicação, né? Muito. Aquilo que a gente falou no episódio anterior. Né? A gente tem que restabelecer isso daí. Restabelecer, porque se eles não estão se comunicando com nós, eles estão se comunicando com outros. Com alguém. Com alguém. Né? E na nossa época, né, lá na pré-história, a gente tinha os nossos amigos, né? Seja na adolescência, a gente tinha aquele grupinho de amigos. Ok, eles têm o deles. Mas eles conversam, nós não tínhamos amigos virtuais que hoje eles têm, que eles conversam com todo mundo. Eles recebem informações hoje, o tanto de informação que um adolescente tem hoje, né? Um rei no século XVIII, XIX não tinha. É uma coisa absurda. Não adianta a gente comparar isso. Então, nós precisamos o quê? É resgatar mesmo essa comunicação, a gente ser participativo mesmo na vida dos filhos, né? Ser uma pessoa, eu falo assim, nós temos que atrair os nossos filhos para nós. Fazer com que eles se sintam bem ao nosso lado. É ser gostoso, é na mesa, é no sofá, como você falou, ouvindo, mas é isso. Porque senão eles vão se isolar onde? Dentro do quarto. E na nossa época o quarto era um castigo. É verdade. Hoje, Vai ficar no teu quarto. hoje o mundo está dentro do quarto. Nossa, é verdade. Então, dentro do quarto, tá na palma da mão, o mundo tá assim. Na Entendeu? nossa época, os pais falavam assim: vem pra casa, menino. Tá na hora de entrar. Na hora. Era difícil, né? Hoje fala: sai do quarto, menino. Vai pra rua. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu entendi que essa série Adolescência, ela trouxe em seu bojo vários aprendizados para os pais, né? Não estou dizendo se é certo ou errado, mas trouxe o aprendizado, né? A questão da comunicação e entendimento dos jovens, né? Eu fiz algumas anotações aqui, também a respeito que muitas vezes os desafios e conflitos diários enfrentados pelos adolescentes pode ajudar os pais a entenderem melhor as perspectivas e necessidades dos filhos. Então,
às vezes a gente não enxerga. Eu passei por essa fase. Teve momentos que eu não entendi. O Pedro ficava preso dentro do quarto, né? Esses dias a gente estava até à mesa, nós estávamos falando sobre isso, né? Falando sobre essa questão da época que o Pedro ficava dentro do quarto, vendo vídeo, jogando e tal. Hoje não, hoje ele tem uma vida social muito mais ativa. Inclusive ontem estava na tua casa, né? Aniversário do teu Pedro, não é verdade? Ele também traz essa série a questão da empatia, né? E também a paciência, que requer muita paciência, porque, como nós falamos na vez passada, sobre o cabedal intelectual de cada um, que cada um tem um comportamento diferente. Sim. A gente tem que ter paciência, porque às vezes a gente olha para um filho e acaba focando nele, meu filho preferido, minha filha preferida, e o olhar para o outro acaba ficando ofuscado, cheio de ruídos, não é assertivo. Então, eu acredito que essa série nos ajuda a perceber isso também, né, Mário? Se você olhar, olha, dessa série, né? Até essa cena que nós trouxemos no começo aí, nesse diálogo dos pais, né? Que é tão assim, tão difícil, né? Porque ali é um diálogo de muita dor, né? Você vê a dor dos pais, né? E o que aconteceu ali? Você vê, o pai era um autônomo, o pai era um prestador de serviço, né? Encanador, isso. Eu acho que encanador, né? Se não me falha a memória. E ele tem um negócio dele e parece que o negócio começou a crescer, né? Crescer, ele teve muito serviço, né? Ele saía de casa, tanto é que na cena, eu acho que ele no interrogatório da polícia, ele não estava em casa no dia que o filho saiu e cometeu o delito. Isso. Ele não estava, porque ele estava Tá trabalhando. trabalhando. Ele estava trabalhando. Então ele saía de casa, vamos lá, 7 horas da manhã, tinha dia que 9 horas da noite ele não estava em casa ainda. E em outra cena que ele conversa com a esposa nessa série, ele fala, a esposa relembra, olha, de pequenininho você lembra quando você fazia isso com ele, fazia aquilo, né? Gente, existem fases. Lógico, de criança é muito mais fácil o pai ter a participação mais efetiva na vida do filho. Aí a criança vai se tornando um pré-adolescente, adolescente, parece que o próprio adolescente ele já se desloca um pouco, ele se afasta um pouco da intimidade dos pais. E os pais aceitam isso. Eu acho que o grande problema até os pais aceitam isso. Aceitavam isso muitas vezes na nossa época, que a gente ia pra rua, né? Ia pra rua, ia pro clube, não sei o quê, e agora eles vão pro quarto. E eles aceitam por quê? Porque os pais estão cansados. Porque os pais estão cansados. Trabalhou o dia inteiro. E educar exige um esforço. Pô, tá cansado, quer descansar? E aí? Poxa vida, né? Mas eu falo assim, o turno continua. O turno continua. Você chega em casa, você precisa dar aquela atenção, você precisa olhar. E eu sei, E com paciência. E com paciência, porque todo trabalhador tem direito. Então esse pai, quando ele fala né, nesse diálogo que nós mostramos aí, que ele foi omisso, o que é a omissão? A omissão é quando você sabe que tem que fazer alguma coisa e deixa de fazer. Então ali ele achou que ele podia ter feito algo que ele não fez. Por isso que a dor dele é tamanha. Que depois ele vai lá, ele pega o ursinho lá, o bichinho do filho lá e se abraça. Porque ele queria estar dando aquele abraço naquela hora no filho dele na cama. A série enfatiza bem essa questão do diálogo, né? Sim. Muito sobre isso. Que nós falamos na vez passada, no nosso episódio passado, falando sobre essa questão do diálogo, né? Quão importante é o diálogo e também é uma questão sobre as questões de educação moderna, né? Da tecnologia. Às vezes nós precisamos ter um pouco de conhecimento a mais sobre isso, né? Eu gosto disso. Né? Mas se você pega os filhos hoje, eles estão muito mais adiantados do que nós em relação ao conhecimento da tecnologia. Só que o que eles não conseguem enxergar e que nós conseguimos enxergar na maioria das vezes é o que aquilo está trazendo para ele de malefícios e benefícios. Sim. Muito mais malefícios dependendo da forma como ele utiliza esse sistema, né? A tecnologia. E isso nós temos que ter essa percepção, né? Como é que os pais, até o próprio, nessa série, o inspetor,
né? Ele até começou a entender, num diálogo, se eu não me lembro bem, teve um diálogo que eles estavam falando sobre como é que eles utilizavam a comunicação ali através, o que que Sim, significava nas redes, algumas né? nas redes e Os tal, né? símbolos. Os Os símbolos, né? Os símbolos, o que que emojis, né? significa, os emojis, né? Então, isso também é uma parte bem interessante dessa série que me chamou a atenção, Então, né? esse episódio do inspetor, onde mostra esse diálogo com o filho dele, eu creio que assim, a série ficou tão central no delito do adolescente, né, acho que é James, né, de 13 anos ali, ficou tão centrada nele que esse episódio 2 que mostra esse movimento do inspetor, eu achei extremamente interessante. Porque ali ele é pai de um adolescente, um pouquinho mais velho, deve ter uns Mais 15 velho, anos, né, o filho É. dele mais ou menos, Aham. mas era um menino diferente, um Sim. menino que sofria bullying dentro da escola, Pois é. né? E era um menino que ele não tinha com o pai uma relação tão próxima. Tanto que quando o filho chama o pai para ter uma conversa dentro da escola, porque vê que o pai está meio perdido nos conhecimentos, É. né, da rede, né, das redes, né? O filho chama o pai para ter uma conversa e o filho começa, pai, falar, né, das nomenclaturas desses, né, dos emojis, tudo, a simbologia, tudo, e começa a descortinar para o pai o que realmente está acontecendo, tá? E o pai tinha a auxiliar dele, né, a sargento lá, quando ele sai do diálogo com o filho, Uhum. ele fala para a sargento que ele não lembra qual que foi a última vez que ele conversou tanto. Foi uma conversa de 10 minutos, Nossa, foi super né? rápido. Olha só. E o pai falou assim: eu o amo profundamente. Quando que os pais vão entender que amor, que é um sentimento, precisa ser o quê? Expressado, demonstrado. Ele não dá um abraço nele. Ele tava numa conversa numa sala. Eu falei, gente, dá um abraço nesse menino. Pega esse E não menino, dá um abraço nele. Não dá. Dá um abraço nesse moleque. É. Pelo amor de Deus. Mas assim, e aquilo foi muito importante, tanto que no final desse episódio, depois que ele sai na perseguição do menino que supostamente estava com a arma do crime, né? Ele volta e o filho dele está saindo. Olha bem essa cena que aconteceu. O filho está saindo da escola, o pai vai até o filho, o inspetor vai até o filho e chama ele para almoçar. O filho meio que não dá muita importância e ele chama o filho de filho. O filho olha para ele e fala assim: você nunca me chamou assim? Você chama os outros. Eita. Então, aqui vai, né, para os pais. Querido, chama teu filho de filho. Você pode chamar ele de Pedro, João, você pode chamar de um apelido, tá tudo certo. Mas você precisa olhar para ele e falar assim: você é meu. Isso é pertencimento. Você precisa olhar para o teu filho e falar: eu te amo. Eu te amo. É demonstrar. E isso está se perdendo. Uhum. Isso está se perdendo. Então, esse pai, ele fez o movimento contrário. A hora que ele viu que ele estava se distanciando disso, tanto é que ele vai comer com o filho uma comida chinesa lá, parece que o filho vai comer. Então, gente, quantas vezes? Aí nós voltamos no egoísmo. Aí voltamos nas prioridades. Não, porque é meu filho. Pô, meu filho para os outros e para ele. Olhar para ele, né? Falar uma palavra de elogio, de ânimo, de motivação. É que assim, talvez, como o pai, o encanador, que tava com trabalho demais, o também aquele cara que tava investigando o crime, também tava com trabalho também É. demais. Também. Só que o filho dele não tinha cometido, entre aspas, né, o Uhum. crime, mas o filho dele estava sofrendo um crime de bullying. Onde ele estava sendo. A gente vê na série, né, que eles chamam ele de apelido, oi, não sei o quê. E quanto que esse menino sofre lá dentro e não há chance. A gente, como a gente disse, né? Como o próprio a gente disse aqui, a gente também erra um monte aqui. Ninguém tá falando que a gente tem casas que, como diz o Mário, saem anjos da minha casa. Não, gente, é tudo caso que erra. Mas a gente está tentando errar menos e tentar olhar para o filho e falar assim, cara, o que está acontecendo? Onde que é, assim, a gente olhar, né, para quem está assistindo a gente, aonde que é o problema? Onde que é a dor do filho, da família, do esposo, da esposa?
a gente parar e ter essas conversas chamadas de conversas difíceis. Que a gente tem muita conversa, não sei o que, Instagram, não sei o que, o papo foi eleito, conversem, que legal, não sei o que o Igor Guimarães, coisas que a gente conversa e as piadas. Mas a gente não trata o mais profundo. Essa questão de resolução de conflitos, né? Eu entendo que é importante nessa questão de estar à mesa, e nem sempre necessariamente quando o conflito é muito crítico, né? Eu até diria, né? Não é bom tratar no momento do almoço, mas, senão pode dar uma congestão. Mas seria interessante ter, como já fizemos na minha casa, pessoal, vem cá, vamos conversar. Sim. Né? Vamos conversar porque nós estamos tendo um problema e eu gostaria de esclarecer esse assunto com todos, né? E o interessante é que não sou eu que levo a solução, né? Identifico o problema, eu dou uma sugestão e escuto todos. O que você acha sobre isso? Qual é a tua opinião sobre isso? Como é que você deveria... O que você acha que nós deveríamos fazer? Qual é a melhor forma? Claro que isso aí a gente tem como uma relação democrática, né? Não é autocrática, nem ela é laissez-faire, tampouco paternalista, mas ela é uma liderança em que você escuta todos. E não escutar não significa que é pelo voto da maioria, mas aquele que está liderando o momento, principalmente um homem, quem lhe deve lidar com essa questão da direção da casa é o pai, é o cabeça, né? A mulher, como auxiliadora idônea, né, significa que a submissão dela é uma missão, é uma submissão, é a mesma missão do marido, só que ela acompanha e auxilia dentro do papel dela. Mas o pai, ele tem que se posicionar. E aí eles têm que se posicionar ouvindo, escutando o que todos têm para falar, ponderando sobre tudo aquilo que foi dito e decidindo. Então, criar essa situação. E algumas vezes também alguém ele pode trazer uma ideia que ele não viu. Ele falou, puxa, eu não tinha visto. Sim. É verdade, né? Fazer a ponderação. Nós vamos seguir porque a filha mais velha falou. E foi uma ideia boa e que realmente tem essa coerência. Eu já passei por isso. Com certeza. Mas para isso é preciso estar próximo, é preciso participar. É um absurdo hoje um pai de adolescente ou uma mãe de adolescentes não saber o nome de amigos do filho. Vai posar na casa do filho. Quem é? Não sei quem é. Gente, isso é um absurdo. Você não saber onde teu filho, tua filha tá, é adolescente, né? Aí eu vou entrar aqui e eu já sei que nós vamos ser criticados por isso, mas também nós estamos aqui para falar. Aí vem aquele contexto, né, que assim, eu não sei também aonde está escrito nisso, que um adolescente de 12, 13, 14 anos, Sim, tem que ter uma privacidade. Que você não pode olhar o celular, o WhatsApp, que tem que ter... Ô, gente, é engraçado, né? Ele é autossustentável, esse adolescente? A gente tá invertendo coisas, entendeu? Quem que paga o celular? Quem que paga a internet? Quem que paga a luz para fornecer a bateria para carregar esse celular? Então, eu escuto isso, eu escuto pais que chegam até mim e falam assim, meu filho quer ter a liberdade dele, mas quantos anos ele tem? 13, 14, 15? Então compra. E eu sei que eu vou ser criticado, mas tudo bem. Mas compra a liberdade. O que é isso, gente? Que mundo que é esse? Você com 14, 15 anos, pai tem que suprir necessidade. O que é suprir necessidade? Alimento, vestuário, moradia, aqueles que podem uma boa educação, saúde, isso daí. Agora, o restante, o pai que tem uma condição, ele pode o quê? Ele pode fazer um gracejo, né, vamos dizer assim, acariciar, dar um conforto, e está tudo certo. Agora, filhos exigindo do pai e o pai não se indo. Gente. Você falou uma coisa que tem a ver com a identidade e independência. Sim. Né?
os adolescentes, eles buscam, estão sempre buscando a identidade deles. Quando não tem um pai e uma mãe que sejam fortes nas suas identidades, os filhos começam a buscar identidades por fora, né? Porque eles querem independência. Você falou sobre esse negócio do pai deixar o filho não poder entrar no quarto do filho, né? Ou melhor, para ver o celular dele. Eu tenho por experiência que lá tem o quarto do Pedro, o quarto da Júlia. O quarto do Pedro, eu não batia para entrar. Nem até hoje eu não bato para entrar, porque ele é homem. Eu entro no quarto dele. Eu olho, vejo no computador dele que ele está olhando. Eu pegava o celular dele e falava, filho, o que você está vendo aí? Para ele saber que eu estou acompanhando. Isso não é uma invasão de privacidade, porque o meu filho está na minha casa. Olha só, também pode ser criticado por isso, dizendo que, mas é também a casa do seu filho. Sim, mas é a minha casa. Sim. E meus filhos estão em casa. Agora, já no quarto da Júlia, eu toque. Posso entrar? Entrar por quê? É uma menina, Sim. né? Então, E tá tudo certo. A tá mãe tudo já certo. entra direto. E A a mãe mãe já é o inverso para a mãe, né? Mas temos que fazer isso. Mas é porque tem esse super cuidado que o filho não sofre. Hoje a gente tomar cuidado com isso. Não, meu filho não pode passar por dores, coisa que a gente conversou no episódio 1. Será que não pode sofrer? Meu Deus. Aí vai num psicólogo, um terapeuta, deixa ele se frustrar. Deixa ele chorar. Ele precisa entender que ele precisa esperar, que não vai vir Não, na mas mesma então, hora. aí é outra coisa. A gente tem uma corrente aí, Isso. né, que é contra a frustração de E aí, crianças, então, né? aí Então, eu temos... queria saber onde que está escrito também isso, né? Porque, e aqui para você entender, a nossa regra de prática e fé é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não fala que criança não pode se frustrar. Porque se a criança não se frustra, ela vai virar um adulto frustrado. Né? E um grande problema desse personagem, desse adolescente, era a falta de aceitação. Primeiro que ele não estava se aceitando e ele não se sentia aceito pelo grupo pertencente dele da escola. Né? Porque quando a pessoa não se sente aceita, ela começa a se comparar. Uhum. É Que é o fato. que, entendeu? E comparação é terrível, É do gente. inferno. Porque comparação é daí mesmo, né? Porque ela só serve para duas coisas. Ela exalta uma pessoa e ela bate o outro. O que é bom? Você exaltar, você vai tornar uma pessoa soberba, arrogante, prepotente, que está cheio. Aí você abate uma pessoa, você cria um depressivo, um desanimado. Possível Né? suicida. E aí? Entendeu? Então, o pertencimento vivenciado de uma maneira sadia e correta dentro do lar, vão fazer com que os filhos se sintam amados e seguros e confiantes. Eles não precisam buscar isso em outros lugares. Até uma vez eu escutei um pai chegar e falar assim, meu filho escuta uns youtubers aqui, os youtubers estão fazendo a cabeça dele. Eu falei, então eles são mais inteligentes que você. Mais influente que você. Porque como que pode um youtuber, né, falando, né, coisas casuais ou A até vezes cabeça fúteis, né, fazer a cabeça de um adolescente de 10, 11, 12 anos e a palavra dele valer mais do que a do pai. Então tem alguma coisa que está errado com esse pai ou com essa mãe, nessa estrutura familiar. Uhum. Né? Então, o que eu vejo aí, o choro, o lamento dos pais, é que eles viram que talvez eles podiam ter feito algo que eles não fizeram, ou algo a mais. E olha o dano que isso causou, né? Olha a dor que isso causou nessa família. Né? Então, é muito fácil a gente falar e apontar o erro, mas está muito visual, isso daí está acontecendo muito, muito. A gente está vendo isso assim, ser progressivo, vamos dizer assim, na vida dos adolescentes. Você conversa com professores, com diretores de escolas, né? É terrível o que eles estão vendo, né? O desrespeito. Por quê? Desrespeito está dizendo algo relativo à autoridade. Sim. Então, o que acontece? Os pais, eles precisam ser autoridades na vida dos filhos. Gente, eu estou falando autoridade, não é autoritários. Isso. E vocês confundem isso.
né? Aí já vem, né? Aí já pula dessa altura direitos humanos. Gente, autoridade não é violência. Autoridade não é truculência. Autoridade é respeito. É amor com firmeza. Exatamente. Agora, os pais não conseguem exercer autoridade, ou eles vão ser autoritários, ou eles vão ser permissivos. Esse pai, ele não me passava, né? Ele não ficou claro para mim ele ser um pai autoritário. Sim. Ele foi um pai, assim, quando ele teve a ciência do que estava acontecendo, ele foi meio irritado, iracundo, vamos dizer assim. Bravão mesmo. Bravo, né? Mas assim, mas esse pai também ele vagou um pouco na permissividade. Porque olha a fala dele, né? A gente achou que ele estava seguro no quarto. A gente achou que estava fazendo o certo. Ou ele está dentro de casa. É, bem isso, né? Está dentro de casa. Então, hoje, infelizmente, estar dentro de casa não quer dizer que os nossos filhos estão seguros. Por isso da importância de nós estarmos o quê? Dia a dia, participantes na vida deles. Eu falo que nossos filhos, né, com a graça de Deus, eles já estão numa idade adulta, né, praticamente todos. E nós passamos essa fase, nós não estamos criando ele nesse mundo hoje aí, porque hoje esses pais, porque os nossos filhos nasceram e foram se adaptando no mundo digital. Uhum. Essa geração está nascendo imersa. Já pronto. Então, são desafios. São desafios, né, que nós estamos vendo muitos pais. E a gente precisa estar junto, a gente precisa trocar informações, a gente precisa estar... É porque ser pai, eu acho, a gente falando de família, ser pai, para aqueles que não são, ou se vão ser, ou que já são, né? Exige muita energia. Exige muita energia, exige muita escolha de eu fazer ou não. De o João, por exemplo, a Júlia, aconteceu alguma coisa com eles, eu me colocar na postura de pai, falando, não, nós vamos resolver isso juntos. Ah, mas é um problema, nós vamos resolver juntos. Você não quis estar aí, talvez escapou do meu olhar aquilo ou isso, enfim. E aí eu sentar do lado dele também. Porque a gente para pensar, será que é muito importante a gente falar eu te amo, você é meu filho, coisa que a gente falou aqui no começo hoje. Será que Deus realmente, no momento que Cristo é batizado, ele precisava falar, esse é meu filho, em quem eu tenho muito prazer. Cara, será que o próprio Deus precisava falar para ele mesmo isso? É uma coisa assim, da gente até filosofar. Mas a importância do falar, do estar junto, por saber que o meu pai, eu faço as coisas que o meu pai, Cristo sempre falava isso, né? Eu faço os trabalhos do meu pai. O meu pai, ele sempre se A referiu ao pai, referência é o pai. não é? E quando ele foi abrir o pai, ele falou, o pai é nosso. E a pergunta é o que eu faço, né? Ah. Que tipo de pais nós estamos sendo? Né? Exatamente. Não, Então, isso. e esse dado que você trouxe, essa passagem, né, que é lá no batismo de Jesus, é tão interessante, tão bonito isso daí, né? Porque ele fala, este é meu filho amado em quem me comprazo, né? Em quem eu tenho muito prazer, né? E o que acontece? Logo em seguida, né, acabou esse relato, o texto continua falando que o Espírito conduziu Jesus ao deserto e ele em jejum 40 dias e foi tentado por Satanás, né? E foram 3 tentações ali, Mateus capítulo 4 relata isso, né? Das 3, nas 2 primeiras tentações, como que Satanás começa a tentação? Se tu és filho. Se tu és filho. O que ele tinha escutado 40 dias garoto. antes? Não só que ele era filho, mas ele era filho amado, que o pai tinha prazer nele. Isso deu o que para ele? Coragem, segurança, convicção de quem ele era. Você falou, identidade. Então, nós pais precisamos o quê? Ajudar nossos filhos a forjar a identidade deles. Para eles entenderem quem eles são. Se nessa série, né? Quando acabou a série, estava vendo a primeira vez que eu vi com a Lília, né? A Lília estava chorando assim, né? Para variar. Pegou a Bia. Choram, né? Mas tudo bem. E aí ela olhou para mim e falou assim, o que faltou? Mediante um casal aparentemente, né, funcional, normal. Eu falei assim, né?
Faltou Cristo. É o que falta, né? Olha. Faltou. Faltou ele saber quem ele era. Faltou esse adolescente saber quem ele era. Ele estava aceitando que ele era um menino que ele não ia desempenhar bem perante as mulheres. Pô, 13 anos, gente. Eu vejo adulto de 30, 40 anos que tem esse questionamento a isso. Agora um menino de 13 anos. 13 anos, achar que não ia se desempenhar. E sendo afligido por uma menina de 14. Olha só. E isso é o que está acontecendo. A gente está vivendo esse mundo. Então, eu falo assim, a gente precisa, os pais precisam resgatar a autoridade. Resgatada a autoridade, eles vão conseguir, de uma maneira natural, ajudar os filhos na formação da identidade. Isso uma coisa vai levar a outra. E os filhos sabendo quem eles são, aí sim. Aí é diferente. E detalhe, né? A gente nunca vai achar que o filho, assim como nós também, vamos adivinhar, porque ninguém tem uma bola de cristal, ninguém lê o pensamento do outro. Nós temos que falar. E nós temos o hábito, tanto eu quanto a Bia, em casa, de beijar os nossos filhos. Sim. De falar para os nossos filhos, olhando nos olhos, eu te amo. Você é muito importante. E isso, eu acredito, né? Nossos filhos estão aí assistindo, creio eu, mas vão assistir. Eles vão, inclusive, no momento, eles vão estar aqui também, né? Os filhos, ou nossas esposas, né? Também, né? De que quão importante é para a segurança dele, para a identidade dele saber que eu sou o filho amado, assim como Deus falou para Cristo. Deus, através de Cristo, nos ensina que nós devemos falar para os nossos filhos. Você é meu filho, você é minha filha amada. Olha a importância disso. A importância, né? O ouvir, porque, assim, quando eu vou dar curso para casais, né? E quando a gente vai falar de comunicação, o eu te amo, você está comunicando seu amor, né? E aí eu sempre brinco, assim, faço uma brincadeira, pergunto, quem que já falou para a esposa hoje que você ama ela? Quem já falou um eu te amo aí? Aí você tem aí 20, 30 homens ali, uns 4, 5 levantam a mão e falam, eu. Aí sempre tem, porque sempre tem os engraçadinhos, né? Ela sabe. Eu falei, mas precisa ouvir. Precisa ouvir. Verdade. Precisa ouvir. E assim é com os filhos. Eles precisam ouvir. Existe uma necessidade nossa. Porque, vê bem, eu falo assim, um dos maiores problemas hoje, né, emocionais das pessoas que eu vejo, seja numa pessoa depressiva, seja numa pessoa ansiosa. Eu não estou aqui querendo entrar, não tenho nem conhecimento, né, técnico para isso, né? Falar que se são problemas mesmo congênitos, genéticos. Eu não estou aqui entrando no ramo da psiquiatria, da neurociência, Biologia, nada disso, né? nada disso, tá? Mas eu estou falando que o grande problema das desordens emocionais do ser humano hoje está numa palavra: aceitação. Carência. Carência. As pessoas hoje são extremamente carentes. Elas não se sentem aceitas. Se um filho não se sente aceito dentro da sua casa, se o marido não se sente aceito com a esposa, se a esposa não se sente aceito do marido, vão procurar essa aceitação em alguma coisa. Vão procurar essa aceitação. Então, nós precisamos, como pais... Básico, né? É básico. É inerente ao ser básico, né? humano. Ela vai procurar, ele ou ela, enfim, a pessoa vai procurar isso, né? Não, isso A pessoa daí... precisa, é legal esse assunto, para a pessoa se tocar, por que eu faço o que eu faço, né? Esse adolescente, com certeza, e se a gente vê o diálogo dele com a psicóloga, ele traz uma agressividade, mas ele traz uma agressividade ali, né? E ao mesmo tempo ele traz uma infantilidade, né? A vulnerabilidade dele, ele oscila de um para outro muito rápido. Então ele traz em si uma revolta, mas ao mesmo tempo ele está pedindo afago, afeto, né? E eu falo assim, tem pessoas que não entendem. Gente, afeto não é o iPhone que você dá pro teu filho, não é a escola que você coloca o teu filho, que você continua podendo dar coisas boas. Ele quer atenção. Ele quer validação. Ele quer ser validado.
Eu já cansei de conversar, às vezes, com adolescentes e jovens que falaram que achavam que eles eram um fardo na vida dos pais. O interessante é que é o seguinte. Como que é cancelar, né, que eles dizem, né? Vamos cancelar nós Estamos aqui logo no pra isso, irmão. começo, Fica né? tranquilo. O episódio 2 é pra Mas, isso. mas assim, ó, veja bem, o que a gente vê, né? Que muitos pais, né, eles vêm com o discurso, pô, eles dão tudo para os filhos. Dão tudo, né? Mas o que é o tudo? E eles acham que, como a gente falou lá no episódio anterior, de dar boas condições de vida, eu quero dizer uma coisa, está na Constituição Federal, tá? Aqueles que gostam de ver, vão lá na Constituição Federal, não sei o artigo, mas você vai achar que é dever dos pais, né, dar uma boa educação, isso está na Constituição Federal. Se você não fizer isso, você pode até sofrer consequências danosas, tá? Mas nós temos que ver o seguinte, né? Isso não basta e não é para isso que nós fomos criados. Porque veja bem, você tem filho, eu tenho filho. Aí, os filhos, muitas vezes eles são planejados, certo? Ok. Aí tem, né, aqueles que falam assim, mas o meu não foi planejado, foi sem querer. Pô, mas aí dá conta do recado. Por quê? Foi planejado, não foi planejado, mas teve um ato ali de prazer, de satisfação. Então, assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade. Adulto tem que assumir responsabilidade. Quem não assume responsabilidade é criança. Criança não tem obrigação perante a lei de assumir responsabilidade. Adulto tem. Então nós precisamos assumir responsabilidades. Sim. Adultos maduros são para isso, para assumir responsabilidade. Agora, como o Alê citou aqui, o Rafa citou lá no episódio anterior que a gente está falando, esses pai e mãe reborn, né? Os bebês os reborn, bebês, né? Boneca reborn. Responsabilidade com objeto é complicado, né? Não acorda à noite chorando. Você acordou à noite já. Já acordou? Já fui no berço verificar se estava respirando, né? Já saiu, Quem não, né? Já saiu à noite, chovendo, de madrugada, para levar no hospital. É responsabilidade. Responsabilidade. Que é um ato de amor que nos leva a fazer isso. Tá? Então, eu vejo que muitos estão trazendo a paternidade, a maternidade como um peso, um fardo. Não é assim. Essa série, ela traz à tona assuntos que merecem ser avaliados com bastante critério, discutidos, e ter também estudos a respeito, né? Como é que está a nossa sociedade hoje em relação aos relacionamentos familiares, né? Como é que as famílias têm se relacionado, né? E dentro disso, essas minisséries, ela nos ensina a importância da comunicação, enfrentamento de problemas. Uma coisa que eu aprendi com a Bia, quem não sabe, é minha esposa. A Bia, ela me ensina muita coisa, né? Me ensinou, e acho que sempre tem para ensinar uns aos outros, né? De que quando o filho quer atenção, né? Quando teu filho chama pai, ou a filha pai, aí você tem que parar, olhar para o teu filho. Oi, filho. Eu sei que a cabeça da gente às vezes está ali no trabalho, em outra atividade, mas até hoje aconteceu isso. Minha filha chegou, pai, o que você acha disso? Falei, peraí, só um pouquinho, filho. Deixa eu sair dessa caixa para entrar na caixa aqui, porque eu tô com a cabeça aqui. Pera lá, fala de novo. E aí, atenção, valorizar aquilo, olhando nos olhos, né? Então, para que não ocorra o que aconteceu nessa série, né? Ou outros tipos de consequências que acontecem pela imaturidade, ausência dos pais, né? Pela indisciplina dos pais. Então, a fundamentação da família, nós sabemos quem é, né? Quem é a minha referência para isso? Quando Jesus Cristo disse para os seus apóstolos, disse assim, indo, pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
E ensinando-os conforme eu vos ensinei, nós temos que ensinar. Nós temos que aprender e ensinar. Na nossa casa não é diferente, porque ali é o nosso campo missionário. Principalmente quando as crianças são pequenas, é onde nós vamos estar ensinando a elas os fundamentos de uma família, os melhores fundamentos. O que é bom e o que não é bom, dada a nossa experiência, porque nós já passamos por situações. Então, eu acredito que nós temos muito ainda para falar sobre família. Eu acredito que nós vamos ter nossas esposas aqui, nós vamos estar conversando sobre Vai ser muito alguns legal. assuntos sobre casamento, né? E existe aquelas famílias também que não são famílias que eu não sei a expressão, não me veio agora, mas são, por exemplo, pais, são famílias que são separadas essas famílias separadas se juntaram com outras, né? Então nós temos mães, pais com filhos de pais e mães diferentes, né? Que também merece um Sim, olhar, uma configuração. tem uma configuração. Filhos que se encontram num novo matrimônio, né? Isso, no novo matrimônio. Matrimônio Como é do que pai é e a isso? mãe, né? Já Né? chegam numa família diferente. E é família. E é Constituiu-se uma família, É. né? Ou pela questão da viuvez, ou por uma questão de uma separação, Um divórcio. um divórcio. Assim, a gente está caminhando, né, para o final aí, Término, né? mas é interessante, nós podemos tirar algumas lições, né? Voltando um pouquinho para a série, tem uma letra de uma música do Renato Russo, e lá vai alguns anos, né? Na adolescência. Uma música muito conhecida dele, ele fala a seguinte frase: nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Né? Criou o monstro. O que nós estamos criando, né? O que está sendo criado? Não, a ideia não é, acho que nenhum pai, nenhuma mãe, em sã consciência, quer criar um monstro. É lógico que não, gente, para. Né? Mas nós, muitas vezes, a nossa não participação, o nosso não compromisso, a nossa não responsabilidade perante eles, a hora que acorda, vê o quê? Que um monstro foi criado. Achando que estava fazendo certo. É. Num primeiro momento, na série, quando o filho está sendo interrogado pelo policial e mostra a imagem do delito que ele cometeu, e ele nega para o pai. Ele nega, não fui eu, não fui eu. E o pai dá um abraço nele. Vocês lembram dessa cena? O pai dá um Sim. abraço nele e parece que o pai, né, acredita. Porque o pai realmente acredita que o filho que ele conhecia não era capaz de fazer aquilo. Aí depois ele foi realmente conhecer quem era o filho. E ele entendeu que o filho. Então, essa é a dor. Então, infelizmente ali, não na intenção, mas um monstro foi criado. Então, ali a gente vê um menino como vítima, um pai, uma família como vítima ali de uma situação, né? Aonde que é até duro falar que foi uma negligência. Não é uma negligência. Não tem como saber, né? Mas é algo assim, né? Que a partir do momento que nós colocarmos em prioridade alguns assuntos, como você falou que hoje você estava lá, você estava com uma coisa na tua cabeça e a Júlia chegou lá, peraí, deixa eu desligar aqui para ligar aí, né? Eu acho que é esse o movimento. Isso aí nós vamos precisar fazer. Você que é pai, você que é mãe, é isso que a gente precisa fazer diariamente. A família ela precisa ser uma prioridade. Ela tem que ser uma prioridade. Eu não estou falando aqui para você largar teu emprego, você trabalhar mesmo, não estou falando nada disso. Você pode continuar trabalhando do jeito que você trabalha, você pode, mas você não deixa de dar a mesma ênfase, a mesma importância, o mesmo valor que você dá para o seu trabalho do que você dá para o seu cônjuge e para os seus filhos. Porque daí o boleto chega. E às vezes o boleto
Boleto que a gente recebe e é caro, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito de pagar. Mas esse boleto aí, às vezes, fica quase que impagável. Se nem avisa, compra. E se valeu sobre essa conversa, a gente tem só apenas um pequeno relato, uma conversa leve, mas se valeu para sua vida, para que mude os seus atos com a relação já na família sua, que você pare um pouco e pense, o nosso trabalho aqui já está sendo bem feito, a gente fica alegre com isso. E por mais um, nós encerramos aqui. Não esquece de você assinar, dar um joinha, assinar aí o sino para que você receba mais vídeos, mais assuntos sobre esse. E também, a partir de agora, se você tem algum assunto dentro da área de relações de família, que você quer saber um pouquinho mais, coloque nos comentários aí, escreva aí para que a gente vá mais fundo, traga outros assuntos. A gente tem já uma pauta de assuntos, mas nada com que você também não possa ajudar, e também a gente ir fundo no que você quer escutar para a gente ir mais fundo, porque afinal, aqui família, Tudo. Pode. é isso aí.